Fala galera, o assunto hoje é insônia. Você é daqueles que acha que a maconha dá sono? Fica aí para saber mais sobre esse assunto. Fala galera, eu sou o Sapão e hoje o assunto é a falta de sono ou a má qualidade de sono, que é um assunto que atinge muitas pessoas no Brasil e no mundo todo. É um grande incômodo para os pacientes e para as pessoas que têm esse sintoma, porque não é considerado uma patologia e sim um sintoma. A insônia é a falta de sono ou a dificuldade prolongada ou anormal de adormecer, né? Uma incapacidade de dormir adequadamente. Isso também é insônia. Se você dorme, mas não dorme adequadamente, isso também é insônia. E em termos mais técnicos, né, para psicopatologia, é a dificuldade de adormecer ou de manter-se em sono que excede o período de um mês. Ou seja, se você ficar mais de um mês com essa dificuldade de dormir, você tem insônia, independente de problemas de ordem física e sem a utilização de substâncias capazes de alterar o sono, ou seja, sem você tomar remédio. A partir do momento que você tem que tomar remédio e que você fica mais de um mês com esse sintoma, né, com esse problema, você tem insônia. Você é um portador também nessa psicopatologia, né, da insônia. Ela compromete a qualidade de vida, o humor e diminui muito a disposição, o que propicia, obviamente, o acúmulo de massa, de gordura, ocasiona a queda do desempenho físico, a queda do psicológico, né? E mesmo assim ela é vista pelos terapeutas, né, pelos médicos em geral, como um sintoma de uma outra doença qualquer e não como uma principal patologia, né? Não como a causa única, né, exclusiva. E por conta disso a gente diz que ela é causada por diferentes fatores: estresse traumático, ansiedade, depressão, dor crônica, maus hábitos, né, mudança de ambiente, mudança de horário de trabalho, excesso de horário de trabalho, viagens corriqueiras, cansativas, etc. Então são várias as causas, os fatores que podem causar a insônia. E sabe-se que a cannabis, né, e especificamente o CBD, na verdade tanto o THC quanto o CBD, mas esses dois canabinoides atuam no sistema endocannabinoide, aumentando a biodisponibilidade ali de um hormônio chamado anandamida, que tem a ver com a ligação da felicidade, né? Porque o termo ananda em sânscrito quer dizer felicidade suprema, então seria o hormônio da felicidade. Esses canabinoides seriam os reguladores, né? Esse conhecido conjunto, né, do sistema endocannabinoide, a gente já até tratou dele aqui, né? Receptores, enzimas, canabinoides e os próprios endocannabinoides, a gente já falou disso no sistema endocannabinoide no outro episódio. Você clica aqui para saber. Se você não sabe, você tem que ir lá, entrar lá para saber. Elas são sinalizadores de diversos processos do nosso corpo, né? Eles são responsáveis pela homeostase, que é o equilíbrio, né, do nosso corpo, do nosso sistema em geral, né, de todo o sistema do nosso corpo que funciona e favorece a modulação de alguns neurotransmissores e a criação de alguns elementos, né, de algumas propriedades organolépticas do nosso corpo, se assim a gente pode dizer, né, a serotonina, a dopamina, a endorfina e os outros, que são responsáveis por equilibrarem vários processos fisiológicos, como apetite, dor, inflamação, resposta a estresse, motivação, recompensa, né, que é aquele sensação de recompensa, o humor, a memória e a qualidade do sono, por que não? Então, por isso, por equilibrar esse sistema, essa homeostase, esses dois canabinoides, que são os principais utilizados na medicina hoje, eles, como equilibra todo esse sistema, eles são excelentes aliados para as pessoas hoje, né, de acordo com as pesquisas, para as pessoas que têm insônia. Na verdade, a cannabis tem sido utilizada para distúrbios do sono, melancolia, né, ansiedade há muito tempo. Antes mesmo da descoberta dos medicamentos antidepressivos, a cannabis já era utilizada como um tratamento. Cheng Nung, né, que foi o criador da medicina chinesa,
já prescreveu o cannabis para a insônia e para a depressão já há milênios, muitos anos antes da gente estar tratando desse assunto aqui e de se cogitar a possibilidade de novamente ser um aliado para a insônia. Né? Várias propriedades da cannabis, né? Propriedades anti-inflamatórias, anti-ansiolíticas, né? Do CBD e a analgesia do THC, quando são utilizados naquele efeito comitiva, né? No efeito entourage, né? Os óleos full espectros, eles são grandes aliados para quem sofre de insônia. Porém, esses estudos clínicos, vários estudos clínicos que dizem que é bom para insônia, existem também os estudos que mostram que alguns resultados apresentam valores inespecíficos e o que mostra que precisa ter muito cuidado nessa busca pelo remédio ideal para insônia, principalmente com relação a cannabis, né? Alguns estudos clínicos mostram que o THC, né, o delta-9 tetraidrocannabinol, embora alguns pacientes tenham relatado a melhora do humor, a facilidade para dormir, né, e a diminuição de alguns efeitos indesejados, alguns pacientes que já tinham ansiedade, que já sofriam de ansiedade, quando receberam uma carga grande de THC, a gente já falou isso aqui, principalmente no episódio de ansiedade, esses pacientes tiveram uma resposta negativa, principalmente aqueles que nunca tiveram contato com a planta, né? Aqueles que nunca tiveram contato com a cannabis, de repente tiveram para poder resolver um problema, aumentaram a ansiedade, a depressão. Então, o tratamento prolongado e com doses elevadas de THC, ela só é recomendada para pacientes depois da prescrição médica, né, depois do médico verificar o seu quadro, né, o seu histórico ali, médico, familiar, enfim, para ver se você não é um portador de ansiedade e está recebendo uma carga muito grande de THC e por isso piora ali a sua situação. Às vezes você fica com um sono que não é muito bom, é um sono meio dopado, acorda com uma ressaca matinal, né, apesar disso não ser o efeito comum da cannabis utilizada para insônia, né. Muitos desses estudos mostraram que a dose de 10 a 30 miligramas por quilo aumentaram o sono profundo, mas nas pessoas que tinham essa propensão, o alto nível de THC causou uma diminuição, né, da quantidade do sono REM, né, que é aquele sono profundo, e uma ressaca matinal. Então, tudo é fundamental que essa identificação, que essa prescrição, indicação da cannabis seja feita com base na indicação de um médico, né, de um profissional prescritor, porque é ele que vai dizer qual que é o melhor canabinoide e como ele deve ser ministrado para você. O THC pode agravar a insônia, né, como eu disse, com os pacientes com ansiedade, se ela não for ministrada de forma correta, com excesso de THC. Então, normalmente os óleos full espectrum de baixa quantidade de THC, né, ou puramente CBD, são os indicados para as pessoas que têm, né, depressão, ansiedade, né, e que também tem uma resposta negativa inicial ao tratamento com a própria cannabis. Porque tem um negócio do desmame também, dos medicamentos, enfim. Mas tudo isso você tem que fazer com o acompanhamento médico. São inúmeros os relatos das pessoas que fazem uso da cannabis medicinal para o tratamento de insônia, inclusive vários famosos, né? A gente tem um exemplo aí do Dinho Ouro Preto. O Dinho Ouro Preto, numa reportagem, quando a gente falar de alguma reportagem, vai estar lá na descrição e tal. Uma dessas reportagens que a gente pesquisou, ele disse que era usuário de cannabis, né? Era um canabista quando ele era da bandinha lá, e isso deixava ele muito ansioso, muito acelerado, e ele teve problema de insônia e por isso ele parou com o uso da cannabis. E mesmo assim continuou com um quadro grave de insônia, e anos depois, ele agora depois de muitos anos, e diz ele que parou de ser canabista e vira só da cannabis medicinal, ele agora toma lá o CBD para poder controlar a insônia dele, tem sido de muito sucesso, ou seja, mostra que a forma correta de você utilizar a cannabis é que faz a diferença, né? E não, vamos bagunçar, todo mundo liberar geral, todo mundo tá doidão aí pela rua. Um outro famoso aqui brasileiro, que é o Eric Campos, que é um produtor de videogame, né? Os caras de produção de videogame, os caras fica lá psico no computador, ele também utiliza o CBD para regular a insônia e é um case de sucesso também. Ele bota lá o depoimento lá na descrição, é muito legal. O fato é que o sono ele é muito influenciável também pelo seu estilo de vida. E ele é o principal, né? É uma das coisas que direciona ali o seu humor. Se você dormiu bem, se teve um sono bem, né, recompensador, ou que se recarregou bastante as baterias, você normalmente acorda com um bom humor, você está, né,
tem estresse e tal. Já ao contrário, quando você vai dormir com muito estresse, tem muita dificuldade de dormir, acorda, acaba tem um sono mal dormido, acaba mal-humorado e tem as chances, e por isso sua imunidade acaba baixando para suportar aquela carga negativa que você mesmo está fazendo com o seu corpo, porque ele deixou de recarregar baterias, e por isso você acaba ficando doente. Você vê, o sono é intimamente ligado à questão das doenças em geral. Se você tem um sono, né, que recarrega muito as suas energias, o seu sistema está funcionando bonitinho, redondinho, e normalmente você está mais fortinho para aguentar os corres do dia a dia. É melhor você fazer alguma coisa, né, melhorar os seus hábitos no dia a dia, do que você procurar ali dopar o seu corpo, forçar o seu corpo a desligar, né, a não dormir. Em vez de você fazer isso, é melhor você implementar hábitos mais saudáveis, né? Limitar a quantidade de tela, por exemplo. Tela tem sido uma das coisas que tira muito a atenção das crianças, tem dado muito problema de insônia nos jovens. Agora a gente fica sempre com celular, computador, né, TV, tudo isso é tela que fica carregando ali, e o nosso corpo fica com aquela intensidade, trabalhando com aquela intensidade, e até demora para desligar. Então mantenha uma rotina de programação regular, né, um cotidiano, fazendo exercício pelo menos 1-2 vezes por semana, comendo de maneira mais saudável, né, sem comer fast food, essas comidas mais carregadas, mais pesadas de noite, né, não comer durante a noite, né, normalmente a gente janta, lancha à noite, não é bom comer muito, comer uma coisa maior, e hidratar-se sempre, inclusive antes de dormir, que isso facilita muito a controlar, né, a insônia, que é essa chateação. E se mesmo assim você tiver com dificuldade para dormir, consulte um profissional, fala para ele que você prefere, em vez de tomar um remédio que vai dopar e que vai desligar você completamente, que você é mais adepto da medicina alternativa, e quem sabe ele te coloca aí para tomar 1 ou 2 gotas de óleo de cannabis full spectrum com baixa quantidade de THC para você dormir, e isso vai te ajudar no combate à insônia, mas de novo, repetimos, com a orientação de um profissional. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Esse é um assunto interessante, importante da gente abordar, né? Compartilhe aí para quem você acha que vai ajudar, e a pessoa pode comentar aqui, colocar nos comentários aqui, que a gente indica ali as associações da região para eles procurarem os profissionais e tal. Dá o seu like ou dislike, se inscreve no canal se você não se inscreveu, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!